Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus é unido com seu povo. Alfa, ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Alfa, ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor, ó vem, Senhor, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Eu estou meio gripado, um pouco a voz fanha e um pouco cansado, então eu peço perdão se eu tiver que interromper ou deixar o culto um pouquinho mais pausado. Mas vamos na sequência dos estudos que nós estamos fazendo, cujo tema principal é o alimento de Deus. Nesse culto de hoje, o 7º dessa série, o episódio será o fruto do pecado. Se você perdeu algum dos cultos passados, é só você ir lá no canal do Ministério Folha em Branco, no YouTube, acessar os cultos e você poderá assisti-los e se alimentar de cada um deles.
eu queria fazer uma pergunta para você. Quem já apanhou uma fruta diretamente no pé? Creio que, principalmente pessoas da minha idade, muitos já tenham feito isso. Infelizmente, isso está ficando meio raro, porque as pessoas não têm mais essa experiência, porque as grandes cidades estão mais com concreto do que com jardim. Mas quando eu era criança, eu tive muitas vezes essa oportunidade de pegar o fruto diretamente na árvore. Nós morávamos numa casa que ficava próximo à represa do Guarapiranga, ela tinha um quintal grande na frente, e nesse quintal tinha lá o seu pé de manga, o pé de abacate, de mexerica e outras frutas que eu não me lembro o nome. Todos os anos, aquelas árvores, elas floresciam e elas davam os frutos, ficavam carregadas com seus frutos. E eu, junto com meus amigos, meu irmão, nós subimos na árvore, principalmente no pé de abacate, o pé de manga, e ficávamos lá em cima, sentados nos galhos, apanhando fruto e comendo eles lá, sentados no galho. Só não caímos por misericórdia de Deus. Hoje, com certeza, eu não consigo fazer isso. Mas aí, se você imaginar, e como é que você fazia para lavar os frutos? Irmão, que lavar fruto, né? Ninguém lavava fruto nenhum na época, muito menos as mãos. Nós víamos da rua de tanto brincar, encardidas, as unhas encardidas, e brincava o dia inteiro na rua de bicicleta, de bola, de pelada, e olha, eu jogava bola naquela época descalço. Nem chinelo usava, era descalço no chão de terra batido, e de vez em quando você arrancava um bife do dedão. E aí, quando estava com fome, corria, subia lá no pé de fruta e comia lá, descascava, comia do jeito que estava mesmo. Mas parecia que a gente tinha tanto anticorpo no corpo que não ficava doente, né? Mas era um momento de época que foi muito gostoso e muito importante. E onde nós moramos hoje, atualmente, eu e a pastora Ange, nós também temos aqui algumas árvores frutíferas. Temos o abacateiro, temos o pé de jabuticaba, amora, mexerica, e tem um pezinho de mamão que está começando a crescer. E eu não subo mais em árvore, graças a Deus, né? E também não pego mais os frutos. Essas árvores, elas também dão frutos anualmente, só que quem come os frutos hoje são os animais que a gente tem aqui na região. Como é uma área de muito verde e proteção ambiental, os animais silvestres vêm e comem. Tucano, aqueles maritacas, macaquinho, esquilo também vem, saruê. Então eles comem esses frutos todos. Com macaquinhos, por exemplo, eu coloco no comedouro para os passarinhos comida e coloco frutas. E o macaquinho vem e pega a fruta na minha mão, pega lá a banana na minha mão, porque eles sabem que eles estão em segurança, né? Estão ali se alimentando através daquilo que nós oferecemos para eles. Infelizmente, não temos mais visto isso nas grandes cidades, que hoje é só cimento, né? Tem pouco verde, né? Mas eu louvo a Deus por esse privilégio de nós estarmos tão próximos à natureza e podemos contemplar a sua criação. Eu e minha esposa Ângela Medrado, nós gostamos muito da natureza, gostamos muito do verde. E isso sempre foi muito importante para nossas vidas. Não comemos frutos sem lavar, claro, com certeza, né? Até porque ele pode estar estragado, né? Aí vem uma grande diferença e importância, né? Eu, quando era criança, provavelmente eu devo ter mastigado o fruto estragado, não lembro mais. Você comia com tanta velocidade, né, que ia o fruto e as larvas que estavam dentro do fruto também para dentro da barriga, né? A goiaba é um fruto que tem muito bicho, né, chamado bicho da goiaba, né? Mas é importante abrir o fruto e avaliar seu interior antes de comê-lo. Agora vamos mudar de fruto, né, ou da fruta, perdão, para o fruto. Então eu quero agora chamar a sua atenção para uma outra história a ser contada, né? E que você vai entender por que eu fiz essa referência, né, da fruta que você apanha no pé, da fruta que você comia sem lavar, sem olhar direito quando era pequeno, e hoje é necessário você olhar e conhecer o que você está se alimentando, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre o tema da nossa pregação de hoje, que é o fruto do pecado. Se nós buscarmos sinônimo de fruto, nós vamos encontrar no dicionário as seguintes referências: consequência, efeito, resultado, sequela, relutância, êxito. E o sinônimo de fruto do pecado, você encontra transgressão, heresia, sacrilégio, blasfêmia, profanação,
perversão, violação, entre outras derivações. Interessante o quão forte é a palavra ou a frase e o que ela pode representar. Temos que ficar muito atentos para que os nossos atos, a qualquer custo, buscarmos uma satisfação do nosso desejo, não venha nos levar ao pecado, não venha nos levar ao erro. Comer um fruto estragado pode vir nos fazer mal. Sucumbir ao pecado, com toda certeza, nos fará muito mal. Comer um fruto estragado pode até vir nos fazer um mal, ou não, dependendo do estômago de cada um. Mas sucumbir ao pecado, se alimentar do pecado, cair no pecado, com toda certeza nos fará um grande mal para a nossa alma e para o nosso corpo. Somente o alimento que vem de Deus é que vai nos fazer bem. E quero então te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Samuel 12, do versículo 1 ao versículo 23. Samuel 12, 2 Samuel 12, versículo 1 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, ele teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de toda Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias tera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: Enquanto a criança ainda estava viva, falávamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. E ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: Quem sabe
Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Só até aqui, versículo 23. Glória seja dada a Deus. Essa palavra é conhecida, todos sabemos, já lemos, já aprendemos sobre o contexto dela. Você deve ter já ouvido através de outros pregadores. E ela conta e relata a história de um momento da vida do rei Davi. E nós vamos fatiar a palavra, estudá-la para o entendimento claro do que o Senhor quer nos ensinar essa tarde. Nos primeiros 6 versículos, nós temos 2 personagens conversando, que era o profeta Natã e o rei Davi. Então Natã foi até a presença de Davi porque Deus o mandou. Não era uma visita de quem estava por perto ou com saudades, mas uma ordenança de Deus ao seu escolhido. Então Natã teve de Deus uma ordenança para que ele fosse até Davi. É o que diz lá no versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Natã chega então à casa de Davi para entregar algo da parte de Deus. Quem nunca recebeu na sua casa ou em qualquer outro lugar uma visita de um profeta enviado por Deus em um momento que você tanto precisa? Creio que muito já aconteceu isso. Para mim aconteceu. Eu já estava um dia clamando aqui na varanda de casa, porque eu estava com a coluna travada, num momento muito difícil, com muita dor, né? E eu tinha, de uma certa forma, murmurado com Deus, né? A respeito de uma profecia, a qual Deus havia me entregado, e eu tinha dito a Deus que eu não profetizaria mais, porque eu achei que a profecia era coisa do meu coração. E aí eu tive esse problema na coluna e fiquei aqui muito ruim, muito doente. Então Deus manda uma profeta dele até aqui em casa. E ela chega aqui em casa e fala que ela estava lá na sua casa fazendo seus afazeres. E de repente ela me vê na porta da casa dela e Deus fala: vai até meu servo para entregar algo da parte do Senhor. E ela veio, obedecendo à voz de Deus, até a minha casa. E aquela mulher abriu a boca e começou a entregar para a minha vida aquilo que Deus mandara. Eu caí de joelhos, clamando pela misericórdia de Deus e perdão. E Deus fez um concerto comigo, eu fiz um concerto com Deus, e aquela enfermidade foi curada. Natã foi usado por Deus também com o mesmo objetivo, levar uma palavra do Senhor para o rei Davi, para um concerto, para uma restauração, com seu servo Davi. Separação gerada pelo pecado. De certa forma, eu pequei ao blasfemar de que não iria mais profetizar. Quem sou eu para dizer o que eu vou ou não vou fazer, se é Deus na minha vida? E a separação que é gerada entre nós e Deus é em consequência do nosso pecado, de não fazer a vontade de Deus, não fazer a vontade do Pai. E foi o que aconteceu com o servo Davi. Então Natã começa a passar a Davi a mensagem de Deus. E ele inicia a conversa contando uma história que tinha um objetivo de mostrar a Davi o quão terrível foi a sua atitude que levou ele ao pecado. A forma que Deus apresentou a sua desaprovação aos acontecimentos provocados por Davi o fez sentir na pele as consequências de seu terrível ato e que levou a pecar. Até aquele momento, a vida de Davi vinha seguindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Até o momento que Natã chegou na casa de Davi, parece que Davi estava seguindo a vida como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse matado a Natã, como se ele não tivesse roubado a mulher de Urias. Davi se apropriou de algo que não era dele, tomou para si a mulher de Urias, usou de sua autoridade como rei para justificar seu ato, arquitetou um plano para tirar a vida de Urias, para tomar a sua mulher Betseba. Ele consumou seu plano com a morte de Urias. Ele consumou seu desejo de ter a mulher de Urias. Ele consumou e selou o seu pecado. Vejam o que desenrolou nessa atitude de Davi. Essa situação que provocou a separação de Deus e Davi. Não poderia continuar às escuras, como se tudo estivesse bem, como se Deus estivesse em acordo com o que tinha acontecido. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com atos pecaminosos.
Deus é puro. Deus é Deus. Davi estava com uma goiaba, por fora bonita, mas por dentro estragada, contaminada, com bicho, podre. É assim que Davi estava, porque ele estava contaminado com o pecado. É uma fruta que por fora parece bonita, mas por dentro ela está estragada. E Davi estava nessa condição, aparentando estar tudo bem, mas por dentro estava estragado, em pecado. Deus quer que de seus servos um conserto. Deus quis de Davi um conserto. E o profeta Natan abriu um diálogo com Davi, contando uma história para que ele pudesse entender a gravidade do seu pecado. Ele fala sobre dois homens, o rico e o pobre. O rico egoísta, aparentando ser escravo do mundo. O pobre feliz, apesar das suas limitações, amava a sua família, amava a sua criação. Todos viviam felizes naquela casa. Então o rico toma do pobre a única coisa que ele tinha, a sua cordeirinha. Toma tudo do pobre, que representava muito mais do que um animal de estimação. Era como um membro da família, vivia com seus filhos, cresceu com eles, comia à mesa com eles e dormia com eles. Veja a importância dessa cordeirinha para aquele homem, o simbolismo dessa história, dessa palavra. Então o rico, poderoso, Senhor, que se compara ao rei Davi, tira daquele homem e daquela família pobre, dos seus filhos, a cordeirinha. Um membro da família, que trazia alegria àquela família. E aquela família então foi saqueada, foi roubada, foi afrontada, atingida, por não poder fazer nada para se defender, a não ser chorar, a não ser se calar, a não ser sofrer. Exatamente o que o rei Davi havia feito. Quem já não passou por situações assim, onde somos afrontados diariamente, tentam nos roubar a nossa alegria, tentam tirar de nós nossas bênçãos, roubar a nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho. Aí em seguida, nós vemos a reação do rei Davi. Logo após o profeta Natan trazer esse relato, lá no versículo 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava fazendo o julgamento dele mesmo, dos atos dele mesmo. A primeira reação de Davi foi de fúria, de não concordar com aquela atitude do homem rico, sem parar para pensar que ele era esse homem, não concordar com a crueldade daquele homem, se compadeceu com o pobre e sua dor, mas não se compadeceu com Urias. Determina então que fosse feita a justiça, determina então que fosse dada uma sentença e uma punição. Veja que Deus estava trazendo ao entendimento de Davi a gravidade dos seus atos e as consequências que enfrentaria com a sua própria sentença. Ele mesmo se sentenciou. A resposta de Natan abriu os olhos de Davi para o entendimento do pecado, para que ele pudesse enxergar o que ele havia feito. Então Natan diz a Davi: você é esse homem. Você é esse homem. Caiu a ficha, Davi. Caiu na real. Então, a partir já do versículo 7, o profeta entrega a Davi uma resposta e o desarma por completo. Davi sabia que à sua frente havia um homem de Deus. Sabia que a palavra vinha do trono do Altíssimo, do Senhor, não era da boca do homem. Assim acontece em nossas vidas, quando Deus quer nos corrigir, ele age de diversas formas. Então o profeta Natan começa a listar a Davi tudo o que Deus lhe deu e trazer à sua lembrança os feitos de Deus para a sua vida, para que ele ficasse bem claro a Davi que nada justificava o seu ato de pecado. Nada. Deus ungiu Davi a rei. Foi Deus que ungiu Davi como rei. Deus o livrou das mãos do rei Saul. Deus deu a Davi a casa que era de Saul. Deus deu a Davi as mulheres que eram de Saul. Deus deu a Davi a nação de Israel e Judá. Deus colocou o seu povo nas mãos de Davi. Deus deu a Davi a autoridade sobre toda a nação. E Deus daria mais a Davi se ele pedisse. Daria mais se ele pedisse. Mas Deus não deu a Davi, nem a nós, o direito de pecar. Ninguém. Sem que haja uma consequência. Davi desprezou a voz do Senhor. Davi desprezou a palavra do Senhor.
Davi fez o que era reprovável ao Senhor. Está lá no versículo 7. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Urias morreu porque foi lançado em uma armadilha. Arquitetada por quem? Pelo rei Davi. Pelo próprio rei Davi. O homem com o qual ele se defendia. Um homem ao qual ele era o seu rei. Davi arquitetou um plano para tirar do seu caminho a Urias. Consumar o seu pecado. Algo terrível aos olhos do Senhor. Veja quão terrível foi a atitude, o pecado de Davi. Está lá no versículo 9, parte B. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas. Quem matou Urias foi o povo amonita. Mas a consequência disso aconteceu por ordem de Davi. Davi colocou Urias à frente do campo de batalha para ele ser morto pelos amonitas. Então a morte foi colocada sob responsabilidade, sobre os ombros de Davi, para ficar com a mulher dele, diz a palavra. Seu pecado gerou terríveis consequências para a sua vida, para o seu povo, para a sua família. Assim como a bênção de Deus é de geração em geração, as sequelas do pecado são de geração em geração. O desprezo de Davi à palavra de Deus gerou várias consequências, que está relatado nessa passagem. A espada não afastará das mãos da sua família, da sua. Haverá desgraça na família de Davi, suas mulheres seriam tomadas e entregue a outros. O seu ato foi feito às escondidas, mas Deus faria o mesmo às claras, à luz do dia. Seu pecado seria exposto a todos, nada ficaria oculto, tudo seria na plena luz do dia, e o seu filho, nascido de Betseba, morreria. Que duro, hein? Que duro, hein? Um momento de prazer, um momento de uma alegria carnal. Olha a consequência gigantesca que foi gerada por Davi. Davi reconheceu seu erro, seu pecado e buscou perdão a Deus. Mas o perdão do seu ato, o seu pecado não mudaria as consequências do pecado. Deus perdoa, mas as consequências do pecado, nós passaremos por ela. Davi não morreria, mas o seu filho morreria. O filho que ele teve com Betseba. Versículo 13, versículo 14, e está escrito isso, que o Senhor o perdoou o seu pecado. Ele não morreria, mas como ele insultou a Deus, o menino morreria. Aquela criança morreria. Pagaria pelo pecado de Davi. Deus então toca na saúde do menino e traz enfermidade à casa de Davi. Davi tinha tudo do bom e do melhor. Davi era um rei próspero, era um rei rico, um rei poderoso. Davi ganhava todas as batalhas com a força de Deus. Mas por um momento de descanso, em que não vai à guerra, e ele resolve passear pelo seu jardim. Devia ter ido para o jardim do outro lado do prédio, né? Mas ele vai passear no jardim. E o que acontece? Ele vê a mulher de Urias se banhando. Os olhos trouxe para ele a tentação. Ele ficou em Jerusalém para descansar. Passeou pelo jardim e viu a mulher de Urias se banhando. Cobiçou, desejou, permitiu que a tentação entrasse em seu coração, tomou para si o que não era seu, consumou o pecado. Não podemos abrir a guarda, meu irmão, minha irmã. Um momento de distração, de descanso, pode nos levar à queda e ao pecado. Por isso, temos que estar diariamente fortalecidos com o alimento de Deus para resistirmos aos ataques e investidas do diabo. Um momento de descanso de Davi. Um momento de trégua. Ele foi tentado, caiu na armadilha e pecou. Um momento de descanso em que ele não foi para a batalha. Aí no versículo 15 diz que depois que Natan foi para casa, o Senhor fez o menino adoecer. Doença de morte. E Davi implorou a Deus em favor da criança, jejuando e orando por 7 dias. O mesmo vento que bateu a porta de Davi pode bater nossa porta. A forma que nosso adversário enganou e levou a Davi ao pecado pode também agir sobre nossas vidas, nos enganando e nos levando ao pecado. Mas os planos de Deus para Davi eram outros. Deus amava Davi como nos ama. Deus queria o melhor para Davi, assim como Ele quer para nós. Deus queria abençoar a Davi, como assim Ele quer nos abençoar. Então, o que diz a palavra do versículo 17? Os oficiais do palácio tentaram fazer Davi levantar do chão para que ele comesse, e ele recusou.
E diante daquela terrível situação, então Davi entra em um período de jejum e oração. Nós temos que, em determinados momentos da nossa vida, entrarmos em um período de jejum e oração, clamando por Deus, por uma resposta de Deus. Quando estamos em uma situação difícil, de luta, sempre buscamos a Deus. Mas quando ficamos no bem bom, quando as coisas parecem estar tudo mil maravilhas, nós esquecemos um pouquinho de Deus. É na luta, é na lágrima que a gente se aproxima de Deus. E Davi então buscou a Deus, buscou o alimento para o espírito, se afastou do alimento para o corpo, mas queria fortalecer o seu espírito. A sua luta, a sua dor só poderia ser vencida pela misericórdia de Deus. Por 7 dias Davi orou e jejuou, e no 7º dia a criança morreu. Está lá relatado no versículo 18. Havia então uma preocupação dos empregados, dos seus conselheiros, em lhe dar a notícia, porque o seu estado já era muito debilitado naqueles 7 dias sem comer, onde ele não queria se alimentar, e havia um medo de que ele poderia fazer algo mal a si próprio. Mas Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia o Deus que ele servia. Existem momentos, sim, nas nossas vidas que não queremos receber notícias ruins. E como é difícil entregar ou receber uma notícia ruim, mas era necessário enfrentá-la. Assim também é com nossas vidas, nós temos que enfrentar nossas lutas. Aí diz que a criança, ele recebeu a notícia que a criança havia morrido. Está lá na continuação do versículo 18. Quando nós entramos na presença de Deus, quando nós buscamos a Deus, ninguém precisa dizer nada, porque Davi já tinha percebido que já estava no sentimento dele que aquela criança tinha morrido. Nós sentimos, nós sabemos que está por vir, porque parece que Deus nos revela. Na verdade, Deus nos revela, Deus nos prepara, Deus não nos deixa às cegas. Deus sempre avisa os seus escolhidos e nos prepara. E em seguida acontece o inesperado aos olhos dos homens. Aí que vem o grande diferencial de um homem de Deus para o ímpio. Acontece o inesperado. As coisas de Deus são loucuras para os ímpios. Ninguém entende o servo e a serva de Deus como age no meio da luta. Então Deus vai e fortalece o coração de Davi. Davi conhecia Deus com intimidade e Deus estava lhe dando força. Então Davi reage como homem de Deus. Ele se levanta, ele se lava, ele se perfuma, ele troca de roupa, ele adora a Deus e toma uma refeição. Ninguém entende o agir de Davi. Ninguém entende o agir de um homem e de uma mulher de Deus. Ele volta para o palácio e pede uma refeição, depois de ter ido adorar a Deus no santuário. Antes disso, tinha ido se banhar, trocar de roupa. E foi adorar a Deus. Aos olhos do ímpio parece loucura, como alguém que estava há 7 dias prostrado, amargurado, triste, chorando, clamando, e ao receber a pior notícia do mundo, muda por completo. Ninguém compreende, ninguém entende o operar de Deus e não vai entender mesmo. Só um cristão consegue entender. E nós temos a certeza de que tudo está nas mãos do Altíssimo. Tudo está no controle de Deus, no controle do Senhor, para que a sua vontade prevaleça em nossas vidas, como prevaleceu na vida de Davi. Davi sabia que essa era a vontade soberana de Deus sobre sua vida. Davi sabia. Ele tentou mudar aquela sentença com jejum e oração, mas a vontade de Deus, os planos de Deus eram outros. Davi então aceita a vontade do Senhor e entra no santuário limpo, renovado, transformado e se entrega à presença de Deus. Ele se alimentou por 7 dias do melhor do Senhor, buscando a sua face. E somente depois de ter fortalecido o espírito é que buscou o alimento para a carne. Está lá relatado nos versículos seguintes, até o 21 ao 23. E a vontade de Deus estava consumada. Ele aceitou a vontade do Senhor. Não poderia mudar os acontecimentos, porque o menino havia morrido, mas sabia que um dia iria para onde ele foi, para a casa do Senhor, preparada para os seus escolhidos. Então, meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade que Deus nos dá para vencermos nossas lutas, as tentações de nossas vidas. Fuja dos encantamentos do pecado, fuja. Busque força no Senhor, no Senhor dos Exércitos. Nós somos fracos. Não tente enfrentar o pecado, enfrentar as armadilhas do diabo sozinho.
porque o risco de cair é muito grande. Então, esteja sempre na presença do Senhor. Viva intensamente o amor de Cristo em sua vida e seja feliz em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, te agradeço por esta palavra, Pai amado, pelo ensinamento ao qual o Senhor nos trouxeste esse final de tarde, Senhor. Que aqueles que estejam assistindo esse culto, Pai amado, sejam abençoados por essa rica palavra, Senhor. Também esteja conosco, Senhor, nos curando da enfermidade, Pai, nos dando força, Pai querido, para que possamos continuar fazendo a sua obra e a sua vontade. E seja à frente dos nossos sonhos, nossos projetos, Senhor. Seja à frente, Pai, das decisões que temos que tomar, Pai querido. Que possam ser decisões embaixo da tua vontade, Pai, e não segundo o coração do homem, Pai. Nos mostra o caminho, Pai querido. Nos revela a tua vontade, Pai querido. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo Senhor esteja com todos, hoje e sempre, em Cristo. Amém e amém. Obrigado, Pai. Vem,